Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá pessoal? É até bom para encher um pouquinho de linguiça, porque quando eu fiz aquele vídeo lá falando que o cristianismo era uma religião usurpadora, algumas pessoas vieram me citar 2 versículos da Bíblia nos comentários, aliás, várias pessoas, para dar a entender que Jesus veio sim para o não-judeu. Eles citaram esse Marcos 16 e um de João. Vamos dar uma analisada então rapidinho, tá? Que é até bom que quando alguém vier citar de novo esses versículos, eu coloco os vídeos como resposta, tá bom? Marcos 16,15 diz assim, ó, e disse-lhes, Jesus no caso, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eles dão a entender que aqui Jesus estava dizendo para pregar o evangelho para todo mundo, para quem não fosse judeu, para o grego, para o romano, para todo mundo. Beleza. O evangelho de Marcos termina no versículo 8 do capítulo 16, não contendo esses versículos finais em nenhum dos códices antigos, como vaticanos ou sinaíticos, e em nenhum papiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Se eu lembrar, até a hora de eu postar esse vídeo, eu vou tentar deixar na tela final desse, mas esse final de Marcos aqui não existe. O que acontece é o seguinte, ó, na verdade foram propostos 2 finais longos e 2 finais curtos. Eu já mostrei naquele vídeo que eu vou tentar colocar aqui, para a igreja. Mas a igreja rejeitou esses finais e criou esse daqui, utilizando-se Mateus como base. Porque Mateus diz assim, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que também aqui já é um equívoco também. Mas enfim, então baseado nisso, a igreja pegou e criou esse final, onde dizia assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas só que esse final não existe, é uma construção da igreja. Esse é o primeiro problema. E mesmo se fosse original, isso já teve um cumprimento dentro da própria escritura, o que demonstra que não era para todo mundo, para o não-judeu. Por exemplo, aqui, ó, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavrinha aqui, criatura, é essa aqui em grego, que eu deixei em amarelinha aqui, ó, kitsis, criatura. E a gente vê aqui em Colossenses que isso já aconteceu. Aqui, ó, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura. Então, se Paulo ali no primeiro século, que ele pregou só em algumas pequenas comunidades da Ásia, tal, não sei o que, e Roma, ele diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura, isso mostra o quê? Que não era para todo mundo. Não era, por exemplo, para todo mundo, por quê? Porque o evangelho não tinha sido pregado ao japonês, ao australiano, ao russo, por exemplo, ao africano, ali, ao marroquino, não. Então, quando ele fala que foi pregado a toda criatura, ele quer dizer que já foi pregado para todos aqueles que eram judeus, que viviam em comunidades de judeus helênicos, né, judeus da diáspora, etc. Então é isso que mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que ele fala, ó, já preguei para toda a comunidade, ou todo lugar onde tinham judeus. Basicamente isso. Até porque naquela época não tinha sido pregado no mundo inteiro. Tanto que o próprio Paulo, né, ele fala que tinha intenção de ir para a Espanha, e ele não chegou a ir para a Espanha. Sendo que a Espanha é ali pertinho da Grécia, ali na Europa. Então, se ele dá a entender aqui que o evangelho já foi pregado a toda criatura, quer dizer que ele pregou em todo lugar que tinham sinagogas e comunidades de judeu. Logo, mesmo se esse versículo de Marcos fosse verdade, se tivesse uma comprovação no original, não seria para o não-judeu. Tá bom? O termo aqui todo mundo, que ele fala assim, ó, ide por todo o mundo. Mundo ali é cosmos em grego, essa palavrinha aqui, ó. Apesar de cosmos se referir ao universo, né, daí vem a palavra cosmonauta, né, que é astronauta, mesma coisa. Na Bíblia, este termo se referia a todo mundo conhecido da sua época, e não ao planeta todo, como as pessoas pensam. Que nem, por exemplo, aqui em Romanos, ó, ele usa o mesmo termo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então, todo mundo aqui que Paulo está falando era todo mundo conhecido na época. Então, se o evangelho já tinha sido pregado em todo mundo na época de Paulo, a gente vê que não era uma coisa universal, não era para o planeta inteiro. Tá bom, pessoal? Aí o outro versículo que me citaram mais de uma vez aqui foi esse daqui, ó. Veio para o que era seu, e os seus, que seriam os judeus, né, não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então as pessoas postam esse versículo dando a entender que o não-judeu que aceitar Jesus como o Messias, essas pessoas seriam aceitas como filhos de Deus. Mas será que é isso dentro do contexto que o autor está dizendo, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Eu vou dar um exemplo hipotético como eu sempre faço. Vamos supor que uma empresa queria lançar um iPhone 10 no Brasil. Eu nem sei em que iPhone que está, eu estou usando só um exemplo hipotético, tá? O iPhone 10 não foi aceito pelos brasileiros devido ao preço. Então digamos que lá a Samsung, sei lá, lança o iPhone 10 aqui no Brasil, mas chega muito caro. Os brasileiros não aceitam por causa do preço. Beleza. Mas os que compraram gostaram muito. Quem são esses os que compraram? Que eu estou falando aqui no contexto. São japoneses, são gregos, são americanos?
Não, dá pra ver no contexto que eu tô falando de brasileiro. Ó pessoal, o iPhone 10 não vendeu nada no Brasil, mas os que compraram, gostaram. Não dá pra entender que é brasileiro do mesmo jeito? Dá pra ver pelo contexto. A mesma coisa é o texto de João. Se no contexto ele está falando de judeus, que eram os seus, por que os que aceitaram ele no texto seriam brasileiros, ou não judeus? Aqui, ó, ele veio para os seus, os judeus, e não o receberam. Mas todos quantos receberam, aqui seria o não judeu. Não, é do mesmo contexto, pessoal. Ó, ele veio para os judeus não receberam ele. Mas os que receberam, ou seja, dentre os judeus, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Simples. Então a pessoa pega isso daqui e entende que isso aqui é para o não judeu. Não, pessoal, dentro do contexto não. É que nesse exemplo do iPhone que eu dei. É o mesmo contexto, tá bom? Então é só um videozinho aqui para replicar uns comentários, tá? Quem quiser dar um like aí, dá, que vai estar ajudando. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.